Alfa é qualidade. Vai que caio. Eu não entendi um pouco direito Estranhos de PO. E você está ouvindo e assistindo o Critiqueers. Solta a vinheta, DJ! Oi, olá. E aí? Você está ouvindo o Critiqueers, podcast para falarmos de cinema em todas as suas vertentes. Eu sou o Estranho de PO e te convido a seguir Critiqueers no Instagram, no YouTube, aqui no caso, no TikTok, na Aurelo, no Spotify e no Letterboxd. Deus do céu, mas dá muito trabalho! If you don't watch Untucked, you only get half of a story. Sim, a gente tem agora um vídeo mais geral do que a gente tá falando no podcast aqui no YouTube. E um áudio sem corte, sem censura, sem nada. Um áudio cru e também não, né? Não. Passa por uma edição aí pra ficar bonitinho, gostoso, lá no Spotify e no Orelo. E o Orelo é gratuito. Por enquanto. Deixa a fama subir na cabeça pra vocês verem. R$100. Ratazana, R$100 pra ouvir a gente. Vocês pagariam? Comenta aqui. E aí? E aí? E aí, tudo bem? Tudo e você? Quanto Tudo. tempo, né? Quantos anos? Nossa, esse é o primeiro vídeo que a gente tá gravando depois do Oscar. Aham. Que foi um roubo mais uma vez, né? Mas, levou o filme internacional. Levou o filme internacional. Trouxe, né, o Oscarzinho para o Brasil. Aqui, ó. Merecidíssimo, super. Como foi essa semana? Como foi o carnaval? Ai, senti que a Amazônia está sendo vendida. Sentiu? Nossa, eu tô sentindo Senti. também, diariamente. Na verdade, não só isso, né? Mas tá acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que fica meio que difícil a gente tentar entender o que acontece no mundo. Mas minha semana foi ótima, tá sendo uma delícia, muito gostosa, muitas coisas novas, muitas novidades. Eu tenho uma bela novidade também. Uau. Fui demitido. Não era nem fui demitido, né? Porque era um contrato PJ, mas a empresa que eu atendia, uma das empresas que eu atendia, me trocou por inteligência artificial, gostou. E sim, sou defensor da inteligência artificial. Well. Vou fazer o que se o mundo evolui, né? Mas também, olha aí que coisa boa, vou ter agora mais tempo pra me dedicar a esse projetinho gostosinho, a outros projetinhos gostosinhos aí que estão surgindo. E manda jobs. Quer um vídeo, quer uma edição, quer um 3D, quer um escaneamento 3D? Tem. Tá tendo. Tá tendo. Que delícia de semana, né? Demissão. Não, mas o resto foi uma delícia. Nosso carnaval foi uma delícia. Curti Foi. horrores, bebi horrores. Hoje falaremos de um filme incrível. Sim. Que começou a ser produzido em 2016. Chamado O Inferninho. Aliás, Inferninho. Little Hell. É um filme de comédia dramática, com direção de Guto Parente e Pedro Diógenes, e o roteiro deles também. É um filme que nasce da vontade de dois coletivos, do Alumbramento, que é o coletivo de cinema, e do Grupo Bagaceira de Teatro, que é um grupo de teatro de Fortaleza, que também tem muita história de vida aí, já tem mais de 20 anos de história e de estrada. Segundo o que o diretor Pedro fala nas entrevistas, foi uma coisa assim, eles do cinema sempre iam ver as peças do Bagaceira, a galera do Bagaceira iam ver os filmes do Alumbramento, e eles sempre estavam nessa vontade, né, de fazer coisas juntos. E culminou nesse filme, depois que eles passaram por foi meio um curso, como é que diz? Workshop. Workshop. Tipo, tem o FREAC aqui em Curitiba, de roteiro. Aham. O roteiro do filme nasceu nesse espectro, né? Como uma experimentação e depois foi tomando corpo. Então é muito legal a história por trás também. Ele foi filmado, começou, né? As gravações começaram em 2016. Pelo que eu vi, assim, das entrevistas também, o filme foi gravado em 10 dias, numa única locação, que era uma fazenda. Ele foi lançado para os festivais em 2018, então ele rodou diversos festivais, arrecadou vários prêmios em vários lugares, não só do Brasil, como do mundo. E em 2019 ele vai para os cinemas, vamos dizer, os cinemas Cinemark da vida, cinemas normais, né? Para gente como a gente. Cinemas normais. Yes. Restante, ó. Esses críticos aí. Ui, cabine? Imprensa?
Aqui não, quer dizer que não, porque a gente não é convidado É, também, né. mas convida a gente no próximo. É, chama a A gente, gente vai lá fazer uma graça. por favor, fazer uma palhaçadinha pra todo mundo. É. O filme é sobre a Deusimar, que tem um bar chamado Inferninho. Esse bar era da avó dela, que passou pra mãe. A mãe passou pra ela. É uma personagem travesti. Só que eu acho que o primeiro ponto que eu posso fazer do filme, antes da gente contar mais sobre ele, é o respeito que, independente do que tá acontecendo em cena, mesmo que seja uma situação de violência, por exemplo, como acontece, todo mundo respeita o gênero dela o tempo todo. Sim. Isso eu achei muito legal. E essa questão do respeito é uma coisa meio intrínseca, né? Tipo, eles não fazem força pra respeitar ela, não é tipo, ai, precisamos mostrar como respeitar um corpo diferente. Não. Ela simplesmente é. E é babado. E você deveria fazer isso também. Vai assistir o filme e aprender, é sobre o bar. Se passa todo dentro do bar, praticamente. É o bar e um quarto que a gente vê o tempo todo. A gente não vê fora do bar, a gente não tem nada externo, digamos assim. E meio que vira uma moldura, né? É uma moldura que tá sempre preenchida com alguma coisa. E não sai dessa moldura. Isso eu achei um aspecto muito interessante do filme. E outra coisa também que eu achei muito bonito é como as cores são extremamente feias, mas elas funcionam dentro do filme. Porque não são cores bonitas. O bar é pintado de cinza. É, E é é aquele bem cinza meio escuro. esponja, sabe? Que parece que uma pessoa pegou uma esponja assim e ficou batendo na parede. Ficou arrastando a esponja. Dá a impressão que as pessoas que vão ali, na verdade, todas as pessoas que vão ali, elas não parecem pessoas. Começa já aí, né? Todas têm alguma fantasia, estão de algum tipo de personagem. A maioria dos personagens ali é norte-americano também. É uma coisa no imaginário. Parece que aquelas pessoas só existem ali e quando elas saem do bar, elas viram poeira. Eu acho que é muito legal também essa abordagem, porque parece que aquelas pessoas se sentem bem ali e se sentem acolhidas do jeitinho que elas são, elas não precisam ser outras pessoas. Tem spoiler, obviamente, você já deveria saber disso. O que acontece no bar, né? A Deusimar tá ali já há várias gerações, Cresceu ali, né? cresceu, Dentro desse bar. herdou o bar, nunca saiu do bar, e aí chega um novo personagem, entre as vamos pôr aqui de forasteiro, e Deusimar se apaixona por esse forasteiro, porque uma das problemáticas do filme era que Deusimar, né, nunca achou alguém que amasse ela e tal. E aí chega esse cara, que a gente vai trocar forasteiro por Marujo. Marujo, que ele chegou como Marujo, né? Aí, perdido no oceano da vida, chegou no inferninho. E se apaixona, eles vivem um romance ali, só que o que a Deusimar estava acostumada ali com o dia a dia no bar, né? Sobre a direção dela, começa a mudar, porque esse Marujo começa também a mudar a dinâmica do bar. Mesmo que sutilmente, a gente vê que ela vai deixando um pouco o bar de lado, vai se soltando um pouquinho mais e tal. E aí, no fim, chega uma hora que tem gente querendo comprar o bar porque vão construir alguma coisa na região. Aham, vai construir um centro de tecnologia, né? É, um negócio assim, e vão, né, demolir o bar, a localidade ali do bar inteira pra construir esse negócio. E daí entra nesse embate, né? No fim, o bar é vendido, Deusimar finalmente leva um tapão na cara de um dos amigos do bar O e vai viver um coelho. pouco a vida. Nossa, um monólogo muito interessante, por sinal, dele. Gente, Falando sobre ela lembrar dele, por mais que ele não é um. Como é que ele fala? Ele fala que ele não é nenhum humano, nenhum animal, mas ele quer que ela seja feliz. E que quando ela estiver feliz, ela lembre que ele existiu na vida dela. É muito bonito. gente, você passa o filme inteiro assim, que porra tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Que isso vai me levar? O personagem mais, talvez, um personagem mais bobão que tem ali, que parece que ele é bobão, no fim fala uma coisa tão bonita que você tá ali chorando Sim, com os personagens muito aleatórios. Um texto, um monólogo belíssimo, nossa, incrível. you live, you learn. You laugh, you learns. Enfim, a história resumidamente é isso, né? E, eu gostei muito, né? O bar, que é chamado de Inferninho ali, ele tem uma alma, eu até coloquei aqui, uma alma antiga, meio burlesca e surrealista ao mesmo tempo. O jeito que é tratado as cores, além do figurino e de toda a ambientação nesse bar meio escuro, meio literalmente um inferninho que vive no imaginário do brasileiro. Você pensa no inferninho, você pensa num lugar mais liberal. Aqueles bar perto da 15 ali, Um gato preto, um negócio assim. amarelinho.
E essa questão das pessoas que frequentam o local sentirem essa liberdade de ser quem elas são mesmas, então elas entram ali interpretando o personagem que elas estão vestidas. Tem um que é o Wolverine, enfim, tem vários personagens bem aleatórios, assim. Esse ambiente que traz a liberdade para as pessoas ser quem elas são, dá a ideia de que é a nossa vida cotidiana, assim. A gente tem um grupo de amigos, a gente tem um lugar que a gente se sente mais à vontade de ser quem a gente é. E fora desse lugar, a gente automaticamente coloca uma máscara, né? Você não vai falar com a sua mãe como você fala com seus amigos, por exemplo. Isso é sociedade. Então eles trazem essa sutileza nessa informação de uma forma deliciosa. E eu até acho que é um shadezinho pro governo Temer da época. Eu acho que sim. Eu vou trazendo um pouco da experiência pessoal. Quando você falou do filme, eu fiquei assim, nossa, é um filme chamado O Inferninho. Então vai ser aqueles filmes que tratam de um bar decadente. Porque às vezes o filme brasileiro também tem essa questão, né? De sempre ter uma questão um pouco decadente. Muito sexo, drogas, bebidas, loucuragens. Daí quando eu vi a classificação indicativa que é 12 anos, eu fiquei assim, epa, calma aí, o que que eu vou assistir aqui? Vou assistir uma coisa meio Disney Channel, será? Um inferninho Disney Channel. E o filme é totalmente o contrário de qualquer pré-concepção que a gente tenha pelo nome dele. Eu acho que isso é uma jogada muito legal. Soa muito como se fosse um teatro, como se você estivesse assistindo um teatro gravado. Eu acho que isso tem a ver também com a questão que são duas companhias, uma de cinema e uma de teatro, se juntando pra criar algo. Faz muito sentido essa informação que você trouxe. E, é um filme muito... É um filme que trata da decadência também, de certa forma. Porque as pessoas ali, dava pra ver que eram pessoas que talvez de alguma forma fora daquele bar fossem marginalizadas. A ponto da Deusimar, que é a dona, não sair fora do bar. Não ter uma vida fora daquilo. O quartinho dela é tipo nos fundos do bar. Ela mora ali, ela vive ali. Deve sair pra comprar um cigarro, né? Que fuma também o tempo inteiro. Ô, louco, essa minezinha. Meninas. Mas você não tem nenhum acesso à vida dessas pessoas fora do bar. São sempre as mesmas pessoas no bar. Até que chegam dois forasteiros dentro do bar também, além do Jabar, lá, do Jarba, que é o Marujo, que acaba com a rotina do bar, assim, de uma forma horrível. São hostis, não São entendem a hostis. realidade do bar, não querem também respeitar a realidade das pessoas ali dentro. Já chegam Sim. bebendo um monte, fazendo algazarra, querendo bater na galera. Aham. Por isso que levam um cacete também, né? Levam um cacete Merecidíssimo. também, aham. E tem essa questão que quando eles voltam com outras duas pessoas pro bar, a Deusimar joga dinheiro neles, tipo, esse que vocês querem dinheiro? Pega o dinheiro e vai embora. E porque é literalmente isso, é um retrato do capitalismo. Aham, tipo isso, me deixa livre. Eu achei muito bonito. Eu não esperava ter a mensagem que esse filme teria, porque é poético e filosófico ao mesmo tempo. Sim, é muito bonito. E aí junta essa estética da bagaceira mesmo, que eu acho que traz muito do teatro bagaceiro ali também. E é muito legal porque, como o Caio comentou antes, não é um cinema normal, assim. Eu acho que é bem voltado para teatro mesmo, porque tem muitas partes de silêncio, que só tem alguém cantando no fundo, e você vai tendo a sensação de como se estivesse ali junto com as pessoas. E também a interação, como é um grupo que já se conhecia na época há mais de 20 anos, a interação deles é incrível. Então chega uma hora que os personagens não estão nem falando com os personagens, né? Estão se falando entre si ali como amigos, amigas e tal. É muito legal, e isso transparece muito no filme, principalmente nessas cenas, essa cena final do coelho, que ele dá o ultimato O na shade. Deusimar. E, nossa, é muito bonito, porque assim, Deusimar quase se finaliza ali. E o coelho chega bem na hora, salvando ela e, tipo assim, mulher, pega esse dinheiro, porque o que acontece? Ela vende o bar e distribui todo o dinheiro pra galera e não fica com nada do dinheiro. Porque realmente, pra ela, o dinheiro talvez fosse uma ofensa. Tipo, a galera tá tirando o refúgio dela, o lugar onde ela sempre se sentiu acolhida. Então, né, você vai ver aquele dinheiro como uma forma suja, talvez. E ela não quis dinheiro. Daí, o coelho volta com a parte dela, que todo mundo, né, dividiu lá, e dá o textão da vida dele, que se resume em tome coragem de sair desse lugar, porque é só você que tá se segurando aqui. Sim. Vá viver um pouco. E o sonho dela era conhecer o mundo. Sim. E ela não realizava o sonho dela porque ela não saía de lá. Ela Não era tinha por uma medo. questão,
acho que até financeira, de certa forma, mas era uma questão de ela não se abrir para o que tinha fora daquele espaço onde ela cresceu e viveu e trabalhava 24 horas por dia, praticamente, para aquele Exatamente. local. É um filme muito bonito. Tem Sim, uma mensagem muito explícita, mas ao mesmo tempo muito simples, mas sem ser uma coisa meio piegas, sabe? Sem ser uma coisa tipo sim. assim, ai, gente, olha aqui, essa aqui é a mensagem, toma aqui, olha que linda. É, Compartilhe com a sua família no Zap, sabe? exatamente. É uma mensagem que é simples, que é pra gente literalmente sair da nossa caixa e viver. Porque às vezes a E gente fica vivendo dentro de um mundo que ele não existe. Inclusive, eu tenho uma teoria sobre o filme, porque teve alguns momentos que eu fiquei pensando assim, porque ele é bem surrealista mesmo. uhum, Ele trabalha muito com o surreal, não no sentido de fantástico ou mágico, mas no surreal de humano, uhum. tangível, de certa forma. E eu fiquei pensando, será que todas aquelas pessoas que estavam no bar da Deusimar eram versões dela mesma ali, se interconectando? Porque até a pessoa que é a cantora, que é a Louisiane, ela sai do bar, né, tem uma briga, e aí depois ela volta toda machucada, e daí ela não sabe mais falar português. Ela canta em italiano, ela canta em francês, mas ela não sabe mais falar português. Isso é muito legal. Sim. Isso tem até umas pitadas de David Lynch, assim, de um Twin Peaks, de certa forma. Eu não diria que elas são conectadas, que seria uma pessoa só ali no imaginário dela mesma. Talvez se encaixe mais nessa questão do tipo, ela foi experimentar o mundo lá fora e se machucou com a hostilidade do mundo, tanto que não lembrava nem quem ela era realmente. Olha. Acho que ela desassociou de tanto que ela foi hostilizada fora daquele lugar. Porque como ela ali era o trabalho dela, né? Conversando sobre essa personagem, no caso, ela foi talvez tentar outro trabalho que não aceitava ela do jeito que ela é. Ou o jeito que ela cantava, porque é peculiar, né? Não é um canto gregoriano belíssimo. A Louisinete? É, que sai A, e volta a cantora. a Uhum. cantora. Verdade. Eu acho que é Faz mais ou menos isso. E sentido. daí ela volta pro refúgio dela e vai melhorando aos poucos, né? Uhum, porque no final, quando ela tá cantando melhor do que no começo. Aham, Tem isso inclusive. também. Tem um crescimento de personagem em 1h20. Nossa, todo mundo é muito complexo. Sim, isso é mais louco. Tem personagem que não fala um A. E você, pelo menos, tenta ou imagina algum feedback dessa pessoa e como ela chegou ali, de onde ela vem, o que ela faz da vida, enfim. É muito interessante. É um filme que realmente convida ao estranho e, a Aham. partir dele, a imaginação do possível. Ó, Uh, and that's the tea, mama. E é um filme totalmente independente também, né? totalmente. Importante falar. Não é um blockbuster aí, não é um enlatado. É um filme Exato. totalmente independente mesmo, de verdade. Muito bonito. O pôster dele é muito bonito. Eu achei muito Inclusive, bonito. se você procurar stills do filme também na internet, são fotos belíssimas. Eu gostei muito de tudo, assim, desse filme. Vai ser horrível ter que falar mal de alguma coisa. Eu acho que não tem nenhum ponto negativo. Eu acho Ou também algum ponto que não. eu não gostei. Ai, eu vou aqui puxar o gancho pro final, porque Uh, ela sai vislumbrar o mundo e depois ela volta para o bar como se ela fosse a forasteira da vez. Ela entra no papel do do marinheiro. marinheiro, do Do Marujo. Marujo. O Marujo é o dono do bar e ela chega como se ninguém conhecesse ela, como se ela não conhecesse ninguém. É um clima muito estranho ali no Aham. final. O coelho atendendo ela, tipo, a gente tá aqui sempre. E É. você? Sabe? E ela consegue viajar ao mundo. Isso também Uhum. eu achei muito legal, assim, da maneira mais independente possível que a gente vai ver no cinema. A Sim. viagem dela ao mundo, ela correndo, assim, na Tailândia, Um enfim. fundo verde. Ai, mas combina muito com a estética, sabe? Não é um efeito que você pensa, nossa, ui, que efeito ruim, não sei o quê. Não, é um efeito. Dá pra ver que é de baixo orçamento, até porque eu acho que eles não tinham um orçamento grande. Independente. O contexto junta tudo naquela imagem meio anos 90. Ai, é muito gostoso, é muito bom de assistir. Eu me emocionei real oficial com esse Você filme. chorou? Eu Chorei, não eu chorei. chorei. Ai, faz tempo que eu não choro com o filme, por sinal. Eu não chorei, mas eu fiquei muito tocado, principalmente com o monólogo do coelho. Acho que foi uma coisa que eu senti assim, uau, é sobre. Esse monólogo do Coelho é isso, né? Ele pega todo mundo, porque eu acho que não existe uma pessoa no mundo que nunca passou por um momento do tipo. É tipo eu essa semana, perdi um job. Vai ter outros, né? Eu não preciso ficar Sim, preso nessa coisa aqui, eu não preciso ficar chorando. Nos 2 primeiros dias, chorei. Mas, move on, gata.
Eu hoje, revisando pra gente fazer o vídeo, revisei algumas falas e tal, alguns trechos do filme, e tem os monólogos separados no YouTube. Inclusive tem os testes para atores também no Sério? Ah, eu não YouTube. vi, vou ter que Muito ver. legal. Não tem como não se emocionar. Porque não é uma atuação também de cinema como a gente tá acostumado. Porque quando você estuda o cinema, o teatro para cinema, você gesticula menos, né? Você tem um foco mais no rosto, na expressão. E quando você vai no teatro de palco, você trabalha muito mais o corpo, a expressão, você projeta mais a voz. E aí você vê essa interação da galera do teatro fazendo cinema, que é uma experiência totalmente diferente. É nada hollywoodiano. Mua. No melhor sentido que essa palavra pode ter, né? Sim, por Porque favor. é experimental até, de certa forma. É bonito, é bem sucinto. As cores são bem diferentes. Acho que se você que tá aí do outro lado ouvindo a gente for assistir, vai ter uma estranheza no começo. Eu acho que é até natural que tenha. Eu acho que de todos os filmes que a gente já falou aqui, é o filme mais diferente. Mas ao mesmo tempo, não é porque ele não foi produzido com milhões que significa que ele esteja abaixo de alguns filmes que a gente já viu aqui, por sinal. E, Ele gente, tá bem acima. sim, se vocês forem atrás de todos os prêmios que esse filme ganhou, ele ganhou muito mais prêmio do que muita coisa bilionária por aí. Dê chance para o cinema independente, principalmente brasileiro, tá bom? Pontos fortes, o filme O existe. filme existe. E é belíssimo. Esses dois grupos existem, o Alumbramento e o Grupo Bagaceira de Teatro. Quero muito, eu não sei se existem ainda esses grupos, mas eu quero muito conhecer, ver alguma peça ao vivo, alguma coisa. Vou amar, e se vocês aí do elenco ou do Alumbramento estiverem ouvindo, chama nós pra uma Guto, conversa. Pedro, vocês fizeram um trabalho excelente, poxa. A gente curtiu. E é isso, Temos. gostaram? Temos. O filme tá disponível na MUBI, tem 1h20, passa super rápido quando você vê, você fica tipo assim, "Ah, como assim já acabou?" Quero mais, eu quero viver nesse inferninho. Queria saber mais sobre aquelas pessoas, queria saber das pessoas que não falam durante o filme, o que elas estão fazendo ali, mas enfim. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa seu comentário, deixa seu like, ativa o sininho. Vai para as outras redes sociais também, seguir a gente, deixar o seu biscoito. Faz o Transmídia com a gente, por favor. E até a próxima. Beijo, beijo. Foliado.